conversar de coisas que muito importantes para vocês, mulheres, e para nós, né? Que vão nos ajudar muito em se tratando de cuidar da saúde de uma maneira saudável e de uma maneira assim que a gente não tenha ou espace muito as doenças. Então, quem tem muita candidíase, muita infecção urinária, de repetição, agora nós vamos conversar sobre isso e vamos usar os óleos essenciais para nos ajudar a estar trabalhando essas questões de uma maneira saudável, natural e que vocês ganhem resistência, que a sua célula comece a vibrar mais alto, entendeu? E assim você não tenha mais doença. Então, isso que é o mais interessante na aromaterapia. Então, cada olhinho desse, cada vidrinho desse, ele tem pelo menos uma centena de substâncias químicas, onde algumas delas foram estudadas, outras ainda não. Mas sabe-se que o quê? Que cada uma dessas substâncias, elas agem naturalmente no nosso corpo, não são drogas, não são medicamentos alopáticos que têm efeitos colaterais, não que sejam inócuos. Se você tomar um vidro de melaleuca, por exemplo, faz mal, óbvio. Só que, o que acontece? Usado na dose certa, do jeito certo, além de você tratar a doença, você melhora a sua imunidade. Então, isso que é o legal. Então, além de você tratar, você está melhorando o seu bem-estar físico, emocional e geral. Então, vamos conversar um pouquinho sobre as doenças mais comuns. E a primeira delas, eu escolhi a candidíase, porque a mulherada, muita mulher tem, não sabe como fazer, trata, volta, trata, volta, trata, volta, né? Então, vamos aprender a não tratar e não voltar mais. Então, o que é a candidíase? Ela é uma doença sistêmica, então vocês têm que entender que ela não é local, apesar dela aparecer em alguns locais do corpo, ela não é local, ela é sistêmica. É uma doença que o fungo, ele está no corpo, só que ele aparece às vezes na boca, na vagina, certo? Então, acontece quando há um desequilíbrio na nossa acidez vaginal. E o que acontece? Por quê? Por que acontece isso? Então, excesso de açúcar, excesso de álcool, alimentação gordurosa, uso de antibióticos, gravidez, diabetes, uso de anticoncepcionais, doenças que debilitam o sistema imunológico, doenças autoimunes, podem acontecer e você tem uma sensibilidade maior ao aparecimento da cândida, certo? Existem causas emocionais? A cândida aparece também em relação à parte emocional? Sim. Então, a mais comum que já se estudou é desconfiança, raiva, frustração e estresse. Ninguém está estressado, né, ultimamente, né, gente? Tudo tranquilo, tudo bem, né? Tá tudo bem, então por que estresse? Ou seja, o mundo está em estresse. Então, a mulherada tá com cândida mesmo, porque uma das causas emocionais é o estresse, é a frustração. Por quê? Porque eu não saio de casa, eu perdi meu emprego, ou não estou conseguindo mais me relacionar com essa doença, com essa pandemia, enfim. Então, tudo isso faz com que você esteja mais suscetível a apresentar candidíase. E o que nós podemos fazer em termos de ajuda com os óleos essenciais? Então, não é só o óleo essencial que vai fazer um milagre aí. Ele vai ajudar muito. Ele vai curar? Sim. Só que depois eu vou falar algumas coisas que a gente tem que fazer também. Então, um blend, o que é blend, gente? Quem não sabe ainda, quem não entende muito bem ainda do óleo essencial. Blend é uma mistura. Quando eu faço isso aqui, ó, eu faço uma misturinha. Eu junto, aqui tem, olha, tem 3, estão enxergando? Deixa eu ver. Aqui tem 3 óleos e aqui eu coloquei, esse não é um blend, é um vidrinho só, mas aqui é um blend. Aqui eu coloquei 3 óleos aqui,
certo? Eu coloquei o lavanda, eu coloquei o frankincense, eu coloquei o patchouli. Então, esse é um blend. Então, um blend o que que é? É uma mistura de óleos. Por que que eu misturo? Porque um potencializa o efeito do outro, um ajuda o outro. Então, quando eu falo para vocês que melaleuca, lavanda e gerânio são óleos que vão ajudar no tratamento da candidíase, um potencializa o efeito do outro. Então, o que que a melaleuca faz? O principal, ela faz muita coisa, mas nesse caso aqui, ela é um antifúngico potente. Então, a melaleuca, se a gente pegar no PubMed, numa pesquisa, ela tem inúmeros trabalhos da melaleuca como antifúngica. Então, todo mundo deve conhecer, manicure usa muito melaleuca para pingar na unha, né? Ah, eu vou pingar melaleuca na sua unha por causa do fungo da unha. Então, ela tem um efeito tremendo antifúngico. Além do que, ela tem um efeito anti-inflamatório, ela é antioxidante e ela é expectorante também. Então, ela ajuda também a parte pulmonar. Mas nós estamos falando de cândida. Então, para nós, a melaleuca ela vai ter uma função na cândida de realmente eliminar o fungo. A lavanda também. Então, um potencializa o outro. Então, a lavanda é antifúngica, a melaleuca é antifúngica e o gerânio é bacteriano no geral, bacteriano e microbiano na realidade. O gerânio pega vários micro-organismos e a melaleuca também. Então, olha o que a gente fez. A gente juntou 3 potentes antimicrobianos para trabalhar a cândida. E principalmente lavanda e melaleuca, que são antifúngicos. E como que eu vou fazer isso? Olha aqui, eu tenho uma receitinha que eu deixei para vocês copiarem e para vocês experimentarem, fazer em casa, com os óleos essenciais. E dá certo, viu, gente? E a cândida vai embora em 2 dias e acabou. Então, ó, 10 ml de óleo de coco. Então, um óleo de coco que é fracionado, não é o óleo de coco que a gente compra para comida, é um óleo de coco fracionado, ou seja, ele é purificado, então ele não fica duro, ele não endurece. Ou óleo de amêndoa, você pode usar também, ou óleo semente de uva, com 2 gotas de lavanda, 2 de melaleuca e 1 de gerânio. Nossa, Renata, só isso? Gente, lembra que 1 gota equivale a 28 xícaras? Ou é muito concentrado. Então, a gente tem que lembrar que em aromaterapia, o menos é mais. Então, o que a gente vai fazer com essa solução? Nós vamos aplicar na virilha, na parte interna da coxa, próximo à região da vulva. Não é na vulva, é próximo. Então, na virilha e na parte interna da coxa. Renata, posso aplicar na vulva? Não. Por que não? Porque a melaleuca, gente, principalmente a melaleuca, ela tem um fenol que chama terpinequatrol, mas não precisa saber isso aí. Ela é meio... Se você põe ali numa parte sensível, e a vulva é sensível, ela pode arder. E a hora a cândida já deixa aquela região sensível, ardida, vermelha. Então, você vai passar próximo à região. E ela vai estar diluída no óleo de coco. Você vai passar na virilha e na parte interna das coxas. E você pode até passar, se quiser, um pouquinho no baixo ventre. Por quê? Porque a sua pele vai absorver e o componente da melaleuca, os componentes químicos da lavanda e do gerânio vão entrar na corrente sanguínea e vão atacar a cândida. E olha que coisa legal, gente, do óleo essencial. Por isso que eu tô apaixonando cada vez mais por eles. Porque a melaleuca, o fungo, a bactéria, não tem resistência contra ela. Então, aqueles antibióticos, aqueles antifúngicos que a gente vai tomando e o fungo fica resistente e a bactéria resistente, com óleo essencial as bactérias não ficam resistentes.
Então, ó, os óleos da doTERRA, eles podem ser ingeridos porque eles têm um certificado de pureza testado e garantido. É o único que eu conheço que tem esse certificado de pureza, certo? Então, dá para ingerir sim quando você tem uma infecção por cândida que é sistêmica. E o uso aromático, a gente pode também usar os óleos aromaticamente. O gerânio, a lavanda, você pode pingar de 6 a 10 gotas no difusor e deixar difundindo por 2 horas. Por que eu estou falando isso? Mas, Renata, o uso aromático vai matar a cândida? Não. Só que ele vai te ajudar na autoestima. Porque quem está com cândida, a autoestima cai. E o gerânio e a lavanda vão melhorar isso para você. Tá bom? Então, a hora que a gente usa o óleo essencial no difusor, aromaticamente, igual aquele ali que está ali atrás, a gente trabalha a parte emocional. Isso é muito importante para a gente melhorar a nossa resistência. Tá bom?